E aí, brasileirinhos! Aí começa, entendeu? E aí, brasileirinhos? Eu sou o Felipe Pereira, crítico de cinema. Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz, o programa que você gosta, que você respeita. E hoje nós falaremos sobre A Melhor Escolha, filme de Richard Linklater. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal da Brisa de Cultura, comentar, dar aquela curtida gostosinha, que só você sabe dar, aquela curtida marota, falar pros seus amigos e vamos pro papo. Bom, antes de mais nada, A Melhor Escolha tem muitas semelhanças com um outro filme chamado A Última Missão, filme antigo de 73, protagonizado pelo Jack Nicholson. E esses dois filmes são baseados em livros do Derek O. Nixon, que é um brother muito legal, um cara gente boa, e que no primeiro filme, A Última Missão, não tinha colaborado com o roteiro, e nesse, obviamente, ele colabora com o roteiro, escreve o roteiro e entrega na mão do Richard Linklater, né? O Richard Linklater é um sujeito que é muito abraçado pelo público cinéfilo, especialmente pelos filmes mais grandiosos dele. O exemplo mais recente dessa seara é talvez Boyhood, que é um filme que não conversa tanto comigo. Eu prefiro o Linklater quando ele tenta ser um pouquinho menos pretensioso, como ele foi lá atrás com Escola de Rock, com Jovens Loucos e Rebeldes, e como é nesse A Melhor Escolha, que é um filme bem sucinto e que vai direto ao ponto, o que funciona maravilhosamente dentro da narrativa que normalmente o Linklater coloca em seus filmes. O filme trata da história de três personagens que eram veteranos do Vietnã, né? O Doc, que é vivido pelo nosso querido Steve Carell, lá de The Office. Sol, que é interpretado pelo Bryan Cranston, pra quem não lembra, fez Breaking Bad, Química do Mal, ou Química do Mal, mais conhecido aqui nas TVs abertas. Acho que é isso. Química do Mal acho que é melhor do que Breaking Bad. E o nosso querido Morpheus, Lawrence Fishburne, vivendo o Reverendo Richard, né? Bom, o motivo do reencontro desses três personagens, desses três amigos antigos, é a morte do filho do Doc, personagem do Steve Carell, que foi para a guerra do Afeganistão e que faleceu, morreu no cumprimento do dever. E daí começa uma nova jornada, porque levaram o corpo do filho do Doc do lugar onde normalmente se enterravam os soldados para uma nova terra, para a terra, na verdade, onde ele nasceu. No final das contas, a identidade pessoal sobrepõe à identidade até do soldado americano, por mais que isso seja uma máxima dos Estados Unidos e do exército americano. Afinal de contas, a gente está falando de um filme que é anti-guerra. O reencontro do trio em 2003 é muito curioso, porque ele começa numa situação casual e depois ele vai para uma situação muito grave, de situações muito pesadas, né? Basicamente por causa da morte do filho do Doc. E ele apresenta uma porção de emoções e reações muito diversas nesse meio tempo. Entre elas, uma dicotomia. Olha só, usei uma palavra difícil. O que é dicotomia? Entre elas, uma dicotomia, que é entre Lawrence Fishburne, que é um personagem que é um religioso e tem uma carga de responsabilidade muito grande, e o Sol, que é um sujeito bêbado, que basicamente vive seus dias, né, largado ao relento. E dos dois personagens, o personagem que é mais apegado à verdade e à realidade da morte do filho do Doc é o Sol, que é o personagem do Bryan Cranston, né? Essa brincadeira da narrativa mexe muito com a ideia do conservadorismo americano em geral, de inverter expectativas e de falar da identidade do americano como um todo. Nem sempre as aparências apresentam-se como algo necessariamente redutor da verdade. A famosa hipocrisia. Bom, apesar de ter bastante humor no filme, o Linklater é um cara que sabe dosar muito bem momentos graves com situações bem cômicas. No final do filme se investe bastante em melodrama e a gente lembra que é um filme de luto, apesar do elenco e do roteiro que desenvolve bem partes engraçadas e partes muito emocionais e fortes, né? Esse equilíbrio é fundamental para que o filme funcione. Além de tudo isso, A Melhor Escolha é um filme que discute muito o processo histórico dos Estados Unidos, que é de ciclicamente entrar em guerras e fazer com que isso seja um processo natural da sua história.
o que de certa forma é bizarro, né? Em comparação, por exemplo, com a história do Brasil e de outros países da América Latina. E apesar dos conflitos que ocorrem no decorrer do filme, sobrevive um sentimento fraterno, e que é muito verdadeiro, basicamente porque os personagens tiveram uma situação de limite de vida lá no passado e que, obviamente, reprisa-se aqui, apesar, obviamente, da distância que ocorreu entre eles com o passar dos anos. No final das contas, a gente vê uma lealdade que é muito solidificada em uma amizade que aconteceu basicamente num momento terrível da história americana e que, por ter sido fundamentada nesse momento terrível, sobrevive a absolutamente qualquer adversidade dali pra frente. A distância, a completa diferença ideológica entre os personagens não é absolutamente nada, afinal de contas eles se tornaram amigos, se tornaram irmãos, se tornaram fraternos num momento de extrema crise do país e extrema crise pessoal também. Então, esse laço é praticamente inquebrável a partir do momento que eles tiveram esse momento traumático, né, da Guerra do Vietnã e que, de certa forma, é revivido nesse momento do Afeganistão. E que, mais uma vez, conversa com essa história cíclica dos Estados Unidos, de sempre se inserir e reinserir em conflitos e em guerras. No final das contas, A Melhor Escolha é um filme anti-guerra, tal qual Johnny Não Vai à Guerra e outros tantos filmes, Glória Feita de Sangue, do Stanley Kubrick, que é um filme antigo. E só por isso vale muito a pena ver, porque é um filme bastante rico e que leva em conta toda essa filmografia mais clássica. Então é isso, esse foi o Cinema Raiz sobre A Melhor Escolha. Não se esqueça de deixar aqui seu comentário sobre o que você achou do filme e sobre o que você achou da nossa análise. Se inscreva no canal da Brisa de Cultura. Veja o Quebra Lírica, que é um programa nosso sobre rap nacional, que é bem legal, a gente faz análises muito aprofundadas sobre as letras mais recentes e sobre os lançamentos mais recentes. Deixa aqui seu like, converse com a gente e um beijo no coração. Fique com Deus.